Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 3 de maio de 2022. Começamos falando sobre um novo estudo da Mandiant, publicado ontem, o qual descreve a operação de um novo grupo, catalogado pela empresa como UNC 3524, cujos ataques são focados em pessoas que trabalham em grandes corporações, sobretudo gente que lida com atividade de fusões e aquisições de empresas. Os pesquisadores não puderam determinar o método usado pelo UNC 3524 para fazer o acesso inicial às redes das vítimas, mas quando estão lá dentro, os criminosos procuram instalar um backdoor apelidado como Quiet Exit em câmeras e dispositivos de rede baseados no sistema operacional Linux. O Quiet Exit foi escrito com base no código de uma ferramenta open source de acesso remoto chamada Dropbear SSH. A opção por esse tipo de backdoor tem relação com o fato de que computadores geralmente possuem mecanismos de segurança, como EDRs, por exemplo, que detectam uma conexão SSH suspeita. O mesmo geralmente não acontece com câmeras e dispositivos de rede. Nessa posição, o backdoor pode capturar credenciais no tráfego que podem ser usadas na atividade de movimentação lateral para outros servidores da rede, o que o UNC 3524 automatiza com o uso de uma versão customizada do WMI exec, outra ferramenta de código aberto usada para enviar comandos no formato do Windows Management Instrumentation. Por fim, os atacantes chegam ao ponto de fazer requisições à API do Microsoft Exchange Web Services e é ali, analisando os e-mails no Exchange, que eles coletam as informações de seu interesse. O UNC 3524 não usa os acessos que obtém nas redes das vítimas para a condução de fraudes financeiras, mas sim para espionagem. Espionar pessoas com atividade ligada a grandes operações corporativas, como fusões e aquisições, pode oferecer uma enorme vantagem competitiva para quem controla ou para quem compra informações do UNC 3524, permitindo até usar esse material para manipular o mercado. E o ministro da Presidência da Espanha, Félix Bolaños, chamou uma coletiva de imprensa ontem para dizer que os celulares do primeiro-ministro Pedro Sánchez e da ministra da Defesa, Margarita Robles, foram atacados por operadores do spyware Pegasus. Como já falamos antes, aqui no Cyber Morning Call, o Pegasus é uma ferramenta desenvolvida pela empresa israelense NSO Group e vendida a diversas entidades governamentais pelo mundo, que compram o software como uma ferramenta para segurança pública e segurança nacional. No entanto, há várias evidências do uso da ferramenta na espionagem e vigilância de pessoas por razões políticas. Em seu pronunciamento, Bolaños disse que Sánchez foi alvo de operadores da ameaça em maio e junho do ano passado e que a ministra Robles foi atacada também em junho de 2021. Não foram documentados outros ataques depois dessa ocasião e o governo agora fará uma ampla investigação para identificar possíveis outros alvos do malware. E foi concluída ontem uma iniciativa de bug bounty do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em parceria com a HackerOne, que nos últimos 12 meses buscou por vulnerabilidades em ativos de tecnologia produzidos por empresas contratadas pelo Departamento de Defesa. Ou seja, o governo americano montou um programa de bug bounty para encontrar falhas nas tecnologias que ele contrata. Durante o último ano, 41 empresas se submeteram voluntariamente ao programa e 348 tecnologias foram analisadas por 288 pesquisadores, os quais submeteram mais de 1.000 relatórios de vulnerabilidades, 401 deles compostos por falhas que demandaram medidas acionáveis de correção. E o time de pesquisa da SentinelOne documentou uma nova campanha de um grupo de espionagem chinês apelidado como Motion Dragon, a qual tem abusado de alguns sistemas de antivírus para carregar suas DLLs maliciosas. O que torna isso possível é a forma pela qual o Windows busca pelas DLLs dos programas em execução que serão carregadas em memória, o que torna possível fazer com que o sistema operacional carregue um código malicioso em memória no lugar ou em conjunto com uma DLL legítima, com elevado privilégio de acesso no sistema operacional. Essa técnica é chamada de Hijack Execution Flow e o Motion Dragon optou por usá-la em binários de antivírus, pois as pessoas geralmente não desconfiam que o antivírus poderia estar carregando um software malicioso. As marcas com produtos abusados por essa campanha são Symantec, Trend Micro, Bitdefender, McAfee e Kaspersky. E o objetivo do Motion Dragon com isso é, ao final, instalar as ameaças Shadowpad e PlugX.
E pesquisadores da Nozomi Networks publicaram os detalhes sobre uma vulnerabilidade ainda sem correção na biblioteca UCLI-BC e também em uma variante sua, a UCLI-BC-NG, que estão presentes em milhões de dispositivos IoT de fabricantes como Linksys, Netgear e Axis, e também em algumas distribuições do Linux, como a Embedded Gentoo. A falha permite a execução de ataques de envenenamento de DNS, em que o atacante redireciona as requisições a sites legítimos feitas pela vítima para sites sob o seu controle. Os pesquisadores que encontraram a vulnerabilidade decidiram publicar seus detalhes sem uma correção, como um pedido de ajuda para a comunidade técnica, pois, segundo eles, o mantenedor das bibliotecas vulneráveis afirmou que não poderá corrigir o problema. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.